Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pois sua mão e diga: viva, viva o Senhor. Muito bem, que bom. Domingo você pôde sair de casa e vir aqui. Isso é ótimo. Não dá para todos, mas os que puderam, se ficar muito em casa, dá lodo, enferruja. Isaías capítulo 36. Vamos observar algo. Temos frase que usamos sempre, que nós caminhamos contra o tempo. Outras frases que o tempo é o Senhor de tudo. E às vezes não é bem assim como pinta. Vamos ver a história de um grande rei que sucedeu o reinado de seu pai. Isaías 36. E aconteceu no 14º ano do reinado de Ezequias, que Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabizaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e parou junto ao cano do tanque, mais alto junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então subiu a ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler. Rabizaque lhes disse: ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em quem confia e em quem tu se manifesta? Bem posso eu dizer, teu conselho e teu poder para a guerra não apenas são vãs palavras em que apoia. Agora confias e porfias contra mim e te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrado, a saber, no Egito, a quem se pode apoiar nele? Então entregará nas mãos e ele furará. Assim o faraó, rei do Egito, com todos os seus, é neles que confiam. Mas ele ainda disse: no Senhor nosso Deus confiamos. Porventura não é esse aquele cujos altos e altos altares Ezequias tirou e disse a Judá: a Jerusalém porei este altar para vós inclinardes. Amém e amém. Pode se assentar todos. Palavras que dissemos ao longo da nossa vida. O tempo é o Senhor de tudo. Ou às vezes nós dissemos ainda que caminhamos contra o tempo. Às vezes falamos também que a perfeição, ela é inimiga de quem quer fazer muito rápido as coisas. Então, quando tiramos essas palavras, nós temos aqui diversos textos bíblicos que nos mostram que o homem, mesmo no comando, ele foi enganado pelas suas próprias palavras. Ninguém precisou falar para ele. Ele foi enganado pelas suas próprias palavras e, por que não dizer, atitudes também. Todos nós gostamos de ser, às vezes, usar um termo bem popular, paparicados. Não é verdade? Quando alguém te procura, faz lembrança de você, leva pessoas para você ter um contato, pessoas que há muito tempo você não via, leva uns presentes, agrados, palavras bonitas, abraços. Tudo isto é bom e o ser humano gosta de ser paparicado, de ser rodeado, acotovelado, ele gosta disso. E eu dizer para você que isso faz bem, mas quando é demais, aí a gente precisa desconfiar também. Ou quando é de pessoas que você não tem afinidade, pessoas a quem você não conhece direito. Eu ouvi falar de você, trouxe um agrado para você. Ouvi falar de você, vim para ficar o dia todo com você. Nós temos que colocar um pé atrás, porque existem formas milenares que Satanás usa para atingir principalmente a linha de comando, e ele não muda os métodos, somos nós que esquecemos.
Os métodos são os mesmos desde o começo: a aproximação, expiação, desejo e depois vem o ataque. Sempre foi assim para com Israel, para com os reis no Egito e outros reis que são citados na Bíblia Sagrada. O texto de hoje, ele correu mais ou menos 700 anos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, antes do nascimento de Jesus Cristo. O rei Ezequias, filho de um rei também muito abençoado, e já estava sendo preparado desde pequeno para que pudesse assumir tal função, viu como Deus agiu na vida do povo de Israel através do pai dele. Ele assumiu, como qualquer um outro assume um cargo de poder. No momento é só festa, e amanhã é mais festas, e depois da manhã é só festa. É bom demais quando você assume um cargo que você será reconhecido por muitas pessoas, que você será visto, e essa questão do presentear, do acotovelar, do paparicar, aumenta o número de pessoas que querem assim fazer parte do grupo íntimo, mais próximo, de quem assume um poder ou que assume um cargo que chame atenção. Sempre foi assim. E não foi diferente com o rei Ezequias. A Bíblia fala que ele era um homem muito presenteado. Os outros reis presenteavam Ezequias exatamente para que os outros reis vissem ou ficassem sabendo, olha, sabendo que o rei mandou um presente grande para o outro rei, e isso gerava em parte um certo ciúme, uma inveja, e eles mandavam um presente ainda maior para o rei, para dizer: todos mandaram, eu também mandei muito maior ainda. Quando nós olhamos isto, nós entendemos que nós não estamos à frente de um cargo de poder, de um cargo tão desejado. Talvez você não esteja à frente de um cargo tão desejado, mas o inimigo, na realidade, ele não quer o cargo. Vamos entender isso. O inimigo, na realidade, ele não quer o cargo, ele quer derrubar aqueles que estão no cargo, porque toda autoridade vem de Deus. Então, em outras palavras, Deus colocou aquele rei, aquela autoridade naquele local. E se ele derrubar e tirar, ou fazer com que Ezequias, no caso aqui, ou qualquer outro saia da posição que Deus colocou, para ele é glória. Ele não está preocupado com o cargo. Satanás não precisa de ser presidente, não precisa de ser rei, nenhum outro cargo de comando ele não precisa ser. Ele não tem aquela vaidade de querer o cargo, ele quer que a pessoa não tenha aquele cargo. Aí nasce a base da interpretação da inveja. Eu sei que muitos acham que inveja é quando a pessoa olha para o que o outro tem, deseja o que o outro tem e trabalha a fim de tirar aquilo que o outro tem. Esta é a visão normal que se dá para a inveja. A minha visão é contrária um pouco a isso. A inveja não quer nada que você tem. O invejoso olha para você e fala: eu não quero o que você tem, eu só não quero o que você tenha. Quantos entendem? Amém? Uma coisa é eu querer o que é seu, outra coisa é não querer que você tenha. É esta a visão de Satanás. Ele não quer o cargo, para ele não serve este cargo de rei, para ele não serve esse cargo de presidente, mas se eu conseguir derrubar, se eu paralisar aquilo que Deus fez, que o Eterno fez, a glória vai para Satanás. Então assim ele cresce, mas ele não quer o que é seu, ele só não quer que você tenha. Quantos entendem essa palavra? E vou dizer uma coisa: a maioria dos negócios que alguém possuiu ali, aquele cargo de poder, de comando que alguém possuiu, quando esta pessoa perde por um motivo ou outro, geralmente quem assume é um outro servo.
ou senão aquela pessoa chegará a ser um bom servo. A Bíblia diz que Ezequias recebeu cartas abertas, bonitas, de elogio, demais, elogiando demais. Presente acima do primeiro contato. No primeiro contato você não leva um presente, porque muitas vezes você não sabe como a pessoa é, você não sabe o estilo da pessoa. Como é que você vai dar um presente grande para uma pessoa que você nem conhece? Não é verdade? Então o rei recebeu presentes e mais presentes caríssimos, presentes que eram dados para pessoas que já tinham uma afinidade, e ele não tinha afinidade com ninguém que era da Assíria, nem com os governadores e nem com o rei, que no passado foi governador no norte. Vamos ver aqui, a Bíblia diz que Senaqueribe, quando o seu pai, Sargão, era rei, ele era governador do lado norte, ele ficava bem próximo da Galileia, vamos dizer assim, passando pela terra dos caldeus, e também ele desceu para o lado do Líbano, desceu ali para o lado de Tiro e de Sidom, até chegou, ele rodeou todo Israel, espiando na época que ele era governador. Aquilo começou a entrar lá atrás. Quem reinava era o pai dele, quem reinava era o pai de Ezequias. Os dois filhos ainda não reinavam, eram governadores, mas do lado da Assíria, Senaqueribe começou a observar e falou: poxa, que terra boa, que terra que tem água, que povo que é bom, que lugar que tem prata, tem ouro, tem bronze, tem diamante, que grande riqueza em madeira tem neste local, como eles têm tratados através do Mediterrâneo, para subir comida, descer madeira, subir comida, descer mão de obra, e um contrato duradouro, já era duradouro o contrato. Tudo isto, Senaqueribe, quando ainda era governador, já espiava. Olhe para mim aqui. Talvez eu fale para você que você diz: seu pastor, realmente isso aconteceu em proporção menor, mas aconteceu na minha vida. Com fulano de tal. As observações é a forma como Satanás age. Primeiro ele observa, depois ele deseja, depois ele ataca. Sempre foi assim, de Adão até o Apocalipse, você vê a ação de Satanás assim. Não acontece um boom de uma vez, é gradativo. Então Senaqueribe, já movido por um sentimento que não vinha de Deus, começou a observar a terra, começou a observar a água, começou a observar a qualidade do povo e os tratados políticos que Israel tinha e que eles não tinham. Quem quer fazer contrato com alguém que hoje fala que é amarelo, amanhã fala que é vermelho? Hoje fala que é amigo, amanhã se mostra inimigo. Hoje fala eu te amo, amanhã ele fala eu te mato. Então esse tipo de pessoa era o governo da Assíria. Ninguém queria fazer tratados com eles, porque eles quebravam as suas próprias palavras. E Israel, eles mantinham, eles faziam os contratos, principalmente Davi. Salomão fez muitos grandes contratos. Teve contrato da época de Salomão, que só foi quebrado na época do rei Herodes. Olha para você ver a quantidade, 1000 anos de contrato firmado e contrato cumprido. Claro que se cumpriu foi de um lado e cumpriu do outro lado também. Mas nada para o lado da Assíria, porque eles tomavam, eles construíam os seus impérios, roubando, invadindo cidade, e aquilo dava prazer para eles. Eles aumentavam o número de cavalos, aumentavam o número de pessoas. E diz a Bíblia aqui no capítulo 36, que o rei Ezequias cometeu um grande pecado na sua administração. Eu não sou a pessoa apropriada para falar de administração, não sou administrador, não fiz administração. Mas 1 mais 1 é 2. E se você parar um pouquinho e fizer as contas, se colocar mais 1 é 3. Então, administração básica, pelo menos, do dia a dia, nós sabemos, porque todas as vezes que aparece uma oportunidade, abre para você o momento de uma decisão. Foi o que aconteceu aqui. O rei Ezequias ficou 14 anos, em 14 anos ele entrelaçou os contratos políticos
O lado religioso, ele deu uma limpada na situação também, tirou postes, ídolos, fez algumas coisas, proibiu a prática de adoração à serpente de bronze, aquela que Moisés estendeu no deserto, ainda estava atual, não era um número grande, mas havia altares para a serpente de bronze nesta época, então ele foi e desativou aqueles altares. Mas no momento, ele não tomou a decisão certa para o cargo que ele exercia. Porque o Egito, mantendo uma proteção desde a época do seu pai, do pai de Ezequias, Egito ofereceu uma cobertura: eu protejo vocês, pode andar que eu protejo. Apesar que a cobertura foi chamada pelo Senaqueribe como uma cana quebrada, um pau cheio de espinho, que quando você pega para ferir, você se fere. E que não vale nada, e ofereceu 3.000 cavalos para o rei Ezequias, se você tiver homem para montar. Eu te ofereço 3.000 cavalos. E ele não fez a decisão nem para um lado e nem para o outro. Irmãos, a falta de decisão é uma coisa difícil. Em Provérbios 13, versículo 12, fala que a esperança que se adia faz apodrecer o coração. A esperança que se adia faz apodrecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então mostra os dois lados, um lado que apodrece, e quando você toma uma decisão, você está como árvore da vida, todo vigor você tem. Quando nós olhamos isso, nós lembramos de diversas passagens onde o Senhor afirma que eu estou com você quando você exerce aquilo de maior valor que eu dei para a raça humana, que é a decisão, mesmo que a decisão seja errada. Irmãos, nós não somos deuses, e muito menos semideuses. É claro que de cada 10 decisões que nós tomamos, precisamos acertar pelo menos 6. Se der 5, foi para a balança, mas se der 4, eu estou perdendo. Deus quer que você erre também. Por que Deus? Porque senão você vira Deus. Ou pode não virar, mas você vai achar que é e vai querer competir com Ele. Então, nas decisões, nós adiamos 1 ano, 2 anos, isso faz apodrecer os ossos. Olha que coisa interessante. Você desenterra uma pessoa que está sepultada há 10 anos, os ossos estão todos ali. Mas aqui diz que quando você vai adiando a esperança, você faz apodrecer os ossos, às vezes, com a pessoa viva. E foi isso que o rei fez naquele momento. Não percebeu o perigo com que ele estava vivendo. Achou que Senaqueribe, na Assíria, aquele rapaz que foi governador, que trabalhou margeando todo o país, catalogando tudo de riqueza que o país tinha, porque a ação do inimigo é assim: ao invés de ele construir a vida dele, ele se preocupa em destruir a vida do outro. Nós vimos isso aí nas políticas mundiais, não é verdade? Por que não dizer no nosso próprio país também? Não somos desinformados politicamente falando, não somos torcedores fanáticos ao ponto de sermos extremistas, de jeito nenhum, mas não somos cegos nem leigos também. Existem pessoas que querem entrar na disputa, existe outro que sente prazer na destruição. Eu não construo nada, mas se eu tirar de você, eu já estou satisfeito. Quantos entendem? Então, o rei Ezequias não percebeu o perigo, porque ele ainda estava na mente aquele jovem governador, filho do rei da Síria, que margeava Israel, e ele também. Mas o outro falou: não, eu tenho dados, eu sei que o cofre dele é cheio, eu sei que ele tem valores em bronze, em prata, e começou a extorquir Ezequias. Nós entendemos isso. Começou a extorquir Ezequias. Como é que é? Você vai decidir ou não? Vai decidir? Decidir o quê? De que lado você vai ficar? Do lado do Egito ou do lado da Assíria? Eram os 2 governos em competição na época. Os 2 governos em competição. Vai ficar de um lado ou vai ficar do outro? A quem? Porque Israel está, bem dizer, geograficamente falando, no meio. Ele poderia dizer: não, vamos seguir com a nossa força. Mas vai se assemelhar a quem? Vai ser parceiro político de quem? Do Egito ou da Assíria?
começaram a extorquir o rei Ezequias. Mande para mim prata, eu quero 1,5 toneladas de prata. Para quê? Para não invadir, para não atrapalhar o seu governo. E começou a extorquir. Irmãos, olhe para mim aqui. Nunca negocie com um terrorista. Isso é palavras do presidente dos Estados Unidos. Nós não negociamos com terrorista. Porque se você ceder uma vez a qualquer chantagem, que querem comprar a sua boca calada, que querem dizer, se você pagar, nós não faremos nada contra você, você corre o risco de viver amarelo para o resto da vida, porque se você ceder uma vez, vai ter que ceder 2, 3, 4, quantas vezes o inimigo quiser. Quantos estão entendendo? E o rei Ezequias começou a fazer, ele tinha muito, né? Tinha muita riqueza, começou a ceder 1 tonelada de prata, mais 300 quilos de ouro, mais isso, mais aquilo, e começou a esvaziar os seus cofres, comprando paz. Agora a Bíblia diz uma coisa interessante, em 1 Coríntios capítulo 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Olha que coisa interessante. Às vezes você fala assim, não, mas Deus está ali. Deus não é Deus de confusão. Por isso, há tranquilidade de espírito nas decisões. Então Paulo diz, não, há tranquilidade de espírito nas decisões, porque Deus não é Deus de confusão. Então nós começamos a entender que nós não podemos negociar com o inimigo de maneira nenhuma, porque senão o inimigo vai todos os momentos virar para você e falar, mas o pato, você lembra do pato? Lembra do pato? Lembra? Aqueles 2 netos, e casa de vó para neto é uma beleza, não é, irmãos? A avó deixa de ser ela para ser uma babá, não é verdade? Tem muitas vó que é assim, né? Mas casa de vó é uma beleza. E os 2 meninos foram passar no sítio da avó, e ali brincando, o Pedrinho foi e matou um pato sem ver, uma pedrada de, sabe aqueles estilo Davi, né? Aquelas pedradas, matou o pato e enterrou o pato, tranquilo, ficou feliz. Quando foi à noite, a avó falou, estou meio cansada, Maria, você limpa a cozinha. Ela foi no Pedrinho e falou assim, eu vi que você matou um pato, então a cozinha quem vai limpar é você. É? Porque senão eu conto. Ah, não, eu limpo. Nunca negociei com traficante, não negocie com pessoa suja, não negocie com terrorista, com pessoa que está usando de ameaça contra você. Não negocie. Vá por tudo ou nada, que Deus está do lado de você, Ele está do seu lado. Então o Pedrinho foi lá, limpou a cozinha toda, e no decorrer das férias, 20, 25 dias, o Pedrinho falou, hoje eu não vou, de maneira nenhuma, hoje eu não vou, estou cansado. Pedrinho, e o pato? Aí baixava a cabeça, ia lá e ia fazer. E a avó percebeu isso e chamou os 2 e falou, Pedrinho, deixa eu te falar, por que você está limpando a cozinha? Eu mandei, foi ela. E apertou, até que ele contou, porque eu matei um pato da senhora. Eu matei o pato e fiquei com vergonha, não contei, a minha irmã está me chantageando com isso. Tudo que ela vai fazer, ela manda para mim e fala, o pato, senão eu conto. Fala para o seu irmão, olha o pato, hein? Então, o que acontece? Que ela falou, Joãozinho, que eu te vi desde o início. Eu vi quando você jogou a pedra, quando você matou o pato, eu estava aqui na varanda. Eu vi você enterrando debaixo da árvore o pato. Se você tivesse me falado, eu tenho dezenas de patos aí, um a mais, um a menos, vai fazer diferença. Você não teria sido escravizado suas férias todas a fazer o serviço que não é seu. Então é assim que acontece com o ser humano. Vem a chantagem, ele corre e quer dar o ouro e a prata, como Ezequias fez com Senaqueribe. Mas o dia que ele começou a travar os recursos, ele diz, vai travar os recursos? Não vai mandar mais nada para mim, não? Então vou abrir a boca. Irmãos, olhe para mim, isso acontece em escala larga no meio do ser humano e no meio daqueles que estão com cargos, seja ele qual for o cargo, que te esmera um pouquinho mais, que faz os olhos dos outros brilhar um pouquinho mais, pode saber, tem alguém querendo ver onde você enterrou o pato, exatamente para entrar e sacar de você alguma coisa. Você diz, deixa ir por tudo ou nada,
Você quer falar, fale. Você quer mostrar, mostre. Você quer me prejudicar, prejudica. Você quer falar, vão. Sabe por quê? Lá no final, quem cai é o inimigo. A história também diz que ele observa, que ele monta estratégia, depois ele ataca. Mas o final de todas as histórias aqui, o inimigo perde. Ele perde. Quando o servo de Deus age buscando força do eterno para qualquer coisa, o inimigo cai. E eu posso dizer para você, em todo o mundo, aqueles que estão de olho no eterno e trazendo o olhar do eterno para aquilo que ele faz, estão vencendo as batalhas. O inimigo levanta e diz, agora vai. Deus chega, põe a mão e fala, não vai, porque você precisa de ir por tudo ou nada. Ezequias temeu, porque o governo era do pai, ele não sabia como lidar com isso frente a frente, demorou 14 anos para tomar uma decisão, e tomou decisão para o lado do Egito. O Egito tem uma certa proteção, tem um valor assim de pai, eu vou ficar mais ou menos para o lado do Egito. E o Egito, irmãos, as coisas do Egito faz brilhar os olhos, porque são tudo em tamanho gigante, são tudo grande, tudo mostrando riqueza, beleza, cultura, religião exposta. Então tudo é uma cultura milenar, antiga demais. Então quando se olha para o Egito, o que vê? Os nossos olhos ficam brilhando. Mas do outro lado, a Síria era força, estratégia, comando, desejo, poder em ação. E ele diz, não vou ficar olhando mais para o lado do Egito, nós somos amigos, como se diz, até fomos escravos lá, não é isso? Então o rei Ezequias decidiu entrar e tomar tudo quanto era do povo de Israel. Se ele tivesse feito isso no primeiro ano, no 14º, ele já teria construído um outro governo, já havia derrotado 1 ou 2 ou 3 reis em batalhas. Mas porque ele ficou esperando o inimigo chegar, o inimigo criou força. Quando Jesus ali em Cesaré de Filipos deu o início da igreja e diz, agora vai, porque a nossa igreja, porque ele diz, porque o cristianismo não parará perante as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Quando ele dá essa autoridade para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele estava dizendo, não é para a igreja ficar parada, esperando, e aí se rebatendo, não. Ataca a igreja, vá para cima do inimigo, onde é a porta do inferno. Em que lugar está vazando aquela lança que tem vindo e te atacado, principalmente no momento difícil? Onde está saindo aquele sussurro? O Senhor está dizendo, vá até o foco de onde está nascendo o mal. Mesmo que você se julga pequeno, o Senhor é com você. O Senhor te dá a vitória. Mas de outro lado, eu ficar esperando que o inimigo venha, então foi o que o rei Ezequias fez. Vamos esperar. O inimigo veio, passou uma carta aberta para todo mundo e falou, em quem você se apoia? Aquela cana quebrada cheia de espinho que é o Egito, que quando você vai pegar para ferir, você é ferido? É lá que você se apoia? Porque dentro do seu comando você não tem um exército formado para nos enfrentar. Então vamos entrar e vamos tomar tudo que é seus. E vamos levar todos para ser escravo. Irmãos, a coisa subiu e o tempo não é senhor. E existem coisas que nós verdadeiramente estamos lutando contra o tempo, porque o relógio não para, ele vai seguindo. Mas Deus deu uma palavra em Números 23, Números 23, versículo 19, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, por acaso prometendo eu não cumpriria? Quando o Senhor diz isso em Números 23, 19, quando ele diz que eu não sou homem para mentir, se eu falei que eu vou com você, eu vou. Eu posso ir com você como a luz que ilumina todo mundo, eu posso ir como uma sombra ao meio-dia, através da nuvem, eu posso ir à noite como uma coluna de fogo à sua frente, eu posso ir no 23, 20 de Êxodo, fala que eu vou à tua frente como um anjo, ou envio o anjo à tua frente, para que te guarde em todos os caminhos que você andar. O Senhor tem
milhares de formas que ele pode vir. Nós, às vezes, é que não o reconhecemos e tomamos para nós um pouquinho daquela glória. Tomamos um pouquinho daquela glória, não é verdade? Deus não é Deus de confusão, não, irmãos. Deus, ele sabe agir na hora certa, no momento certo, mas se tem uma coisa que Deus não faz, é interferir no seu livre-arbítrio. Ele quer que você clama por ele, ele quer que você pede, ele quer que você vá para dentro de um quarto. Deixa eu ensinar você a orar, vou ensinar você a tefilar um pouquinho, como uma cultura mais antiga. Não se inicie uma oração voluntária antes que você faça uma base para aquela oração, que esta base foi falada por Jesus no Sermão da Montanha, quando ele orou a oração dominical, que muitos chamam de Pai Nosso, a oração dominical. Então a estrutura está ali: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando essa estrutura é a base para se começar uma oração, a oração, quando você está querendo uma mudança, querendo que Deus faça uma transformação, ou precisando da ação de Deus, o Senhor tem que entrar nesta luta, ou nesta bênção, ou o Senhor tem que entrar neste momento, você tem que criar uma base primeiro. Deus opera através dos 5 sentidos, preste bem atenção nisso, muitos não sabem. Já vai chegando, levantando uma mão e falando, ó Deus, chamando Deus de você, como muitas dessas músicas atuais, chama Deus de você como se fosse um casal de namorados se declarando amor um para o outro. Isso é errado, isso fere a santidade, isso passa pertinho de uma blasfema contra o Espírito Santo. Não é, mas passa perto. A pessoa não percebe o perigo que está na força da palavra falada e chama Deus de você, chama Jesus de você, como se fosse um relacionamento entre namorados. Então a base requer o quê? Deus, ele é o Senhor de tudo. Temos que fazer a base, primeiro eliminando tudo que estiver perto que possa me tirar a atenção. É celular, é televisão ligada, um ambiente muito barulhento. Se vai para um local onde você sabe que tem tranquilidade, abre um salmo, não precisa escolher. Se não sabe qual abrir, vou te dar 2. O primeiro, que é chamado de salmo neutro, é o 46. E o segundo, na listagem de salmos neutro, é o 39. Serve para o católico, para o crente, para o espírita, para aquele que está bem, serve para o que está mal, para o que está desempregado, para o empresário, para aquele que está doente, para aquele que está sadio. Irmãos, o salmo é a base. Entra dentro do seu quarto, abre a sua Bíblia. Lembra dos 5 sentidos. Quando você abre a Bíblia, você está usando o tato, você está usando os olhos. Descobriu aqui o Salmo 46. Comece a ler ao ponto que você ouve a sua voz. Tem que ser assim, não se lê com os olhos e muito menos na fala do Cid Moreira. Não tenho nada contra, é bom você ouvir de vez em quando dirigindo, você ouvir uma palavra, mas neste momento da oração não serve. Neste momento é você e Deus e mais ninguém. Ninguém entra na sua intimidade, aquela intimidade é você e Deus. Então a base é o quê? Escolhe o salmo. Usou o tato aqui, pegou a Bíblia e escolheu o salmo. Visualizou, está aí a visão. Faça a leitura alto, está aí a fala. Você está escutando você mesmo, não entendeu direito? Lê de novo. Você usou os 4 sentidos, mas falta um, não é? Deus é Deus pela metade? Não, né? Deus age completo, sim ou não? Deus age, só age através dos 5 sentidos, por isso ele te deu. Pastor, mas está faltando. O nariz, como é que é? O olfato, como é que eu vou fazer? Se não tiver nada te perturbando na hora, e você terminou a leitura, medita um pouquinho. Uma cheirada bem forte. Você vai perceber que o ar do ambiente mudou. Nenhum cheiro que você tem na sua casa não compara com aquele que passou na hora. É um cheiro único, que você sentiu, respirou e falou, mudou o ambiente. É Deus falando, verdadeiramente eu estou com você. Pastor, mas se eu fizer e não sentir nada, porque eu tenho dificuldade. Você tem dificuldade nas coisas materiais, de perceber uma coisa que é azeda, uma coisa que não está azeda, de repente, um cheiro de queimado, ou coisas assim, coisa da carne, mas espiritual, todos têm, é só você aguçar ele e ir usando que você põe ele afinadinho com Deus.
Então o nariz, ele é a forma, lembra que Deus assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. A testificação é aqui, por isso que nós, quando louvamos a Deus, quando criamos uma base para ministrar a palavra, o Senhor diz que Ele recebe nas suas narinas, como um aroma suave perante Ele. Então, os 5 sentidos é a forma como Deus comunica com o ser humano. É isso aí. Se você fez a base, orou o eterno, recebeu uma palavra de confirmação através do cheiro do ambiente, o aroma mudou todinho, pode sair do outro lado e caminhar de cabeça erguida e ir para o sacrifício, quer dizer, vá para o ponto final. Toda oportunidade requer uma decisão. Talvez você diz, pastor, estou em busca de uma oportunidade na vida, e se Deus abrir uma, a esta altura da minha vida, eu seguro com as 2 mãos, olha, você não põe o pé também, eu seguro, como diz os baianos, com unhas e dentes. Não sei onde que eles arrumaram isso, mas quer dizer que segura bem, né? Com unhas e dentes, e eu não deixo ir embora. Mas toda oportunidade é acompanhada de uma decisão. Se você é ruim em tomar decisões, é demorado, é muito passivo em tomar decisões, provavelmente que as oportunidades ela vai passar. E a gente tem um conto japonês que a gente diz que a oportunidade tem cabelo só na testa. Atrás aqui não tem cabelo não, é lisinho igual garrafa, pelo de garrafa. Aqui e na frente cobre assim como um véu os olhos. E a oportunidade passa na sua frente. Se você não pegar de frente, quando passar não tem onde segurar, porque não tem cabelo atrás. Você entendeu? Só uma metáforazinha que os japoneses falam. Porque a oportunidade tem que ser pega de frente. Todos os dias, milhares de oportunidades saem à busca de alguém que tem poder de decisão. Elas aproximam, por isso que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, que todas as bênçãos, isso aí são as oportunidades, porque não vem pronta. Todas as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão, porque são as oportunidades, ela não vem pronta, mas ela corre atrás daquele que tem decisão. Uma pessoa que tem decisão, ela tem marca, ela é marcada de forma que os outros não veem, mas a oportunidade vê. Aí ela passa na sua frente, ei, você fala, oi, e já vai deixando ela passar. Ah, meu Deus, é oportunidade, quando você vai pegar, não tem como pegar, é só tem cabelo na frente, quanto está entendendo? Então, o rei Ezequias ficou nesta situação, a oportunidade passou até aquele momento, o rei veio, e veio pelo lado dos caldeus, porque era a base deles, já tinham tomado ali do lado do Líbano, já tinham tomado Tiro e Sidom, veio pelo lado dos caldeus embaixo e veio por Tiro e Sidom em cima. Então cercou e foi diminuindo o espaço entre o que eles queriam e o rei Ezequias, até chegar a contornar toda a cidade de Jerusalém com 185 mil soldados armados, com cavalos, pararam, desceram e ficaram em volta da muralha de Jerusalém, esperando o quê? Somente um sinal de atacar. Porque a carta já tinha sido passada, aberta para todos. Olha, o seu rei não é de nada, o reinado era rico, ele já doou tudo que tinha para nós, com medo da gente invadir vocês, tomar o que é seus. E amanhã, pela manhã, nós vamos entrar. Já viu falar no dia D? O dia D é aquele que as pessoas, que marca, é um dia que marca a vida da pessoa, seja coisa boa, seja coisa ruim, é o dia D, não é verdade? Então, qual a vitória do rei Ezequias? Ele falou 3 coisas. Quando ele viu, uma coisa ele fez, quando ele viu que havia sussurros, que o rei Senaqueribe já tinha tomado Judá, 20 quilômetros dali mais ou menos, já tinha tomado algumas cidades, Samaria e outros, já havia tomado. Ele falou, está pouquinho para chegar aqui. Começaram o grande milagre de um dos maiores feitos do rei Ezequias, que ainda é admirado por muitos engenheiros lá em Jerusalém. Havia ou há ainda uma nascente poderosíssima em Israel, capaz de manter 2.500 pessoas com água diariamente, sem problema, uma só nascente pequena, no monte de Gion. Essa nascente é milenar, ela está ali citada desde Gênesis. E o rei Ezequias sabia, mas só que ela era do lado de fora do muro.
Ele tinha que levar água para dentro. Então fez aquele grande feito chamado túnel de Ezequias, que até hoje ainda existe em Jerusalém, o qual, quando vamos lá, passamos dentro dele com a água no joelho. Exatamente. Como foi feito aquilo ali? Há dezenas de histórias. Não tinha GPS, uma engenharia tão precisa, mas eles foram pelo ouvido. Descobriram uma trinca como se fosse um veio, e do outro lado do monte tinha também uma trinca, e eles começaram com ferramentas, como se fossem picaretas, dessas nossas hoje, cortando o calcário, seguindo um certo veio. Eles foram paralelo àquele veio, e quando escutando o som do outro que batia lá, pum, pum, mais para cá, pum, mais para cá, e um se guiando pelo batido do outro, até que as ferramentas se encontraram. E quando as ferramentas se encontraram, a água invadiu, e a água começou a chegar dentro de Jerusalém. Diz que o mistério maior disso, que os homens que trabalhavam ali, segundo os historiadores que descobriram o túnel, em 1833, mais ou menos, foi descoberto, e começaram a escavar ele para mostrar ao público aquele grande feito. Eles descobriram que a história da trinca não existia. Se viram no início e acompanharam uma trinca para que desse um encontro certinho, nas larguras, na altura e no grau de 5% de queda, para não ter muita velocidade até o tanque de Siloé. A água chega e vai até o tanque de Siloé, dentro de Jerusalém. Então, eles falavam da trinca. Quando foi descobrir, não existia essa trinca. Então, o próprio Deus os guiou. Às vezes, nós vimos coisas na nossa caminhada que outros não veem. Isso são detalhes importantíssimos. Às vezes, o que você vê não é o que eu estou vendo. Eu já estive em várias situações, perto de pessoas que nós estávamos lidando no mesmo ambiente, eu enxergando ali como se fosse um outro local, e a pessoa dizendo, não, isso não é assim. Eu estou vendo isso aqui, não é assim. E eu ditando para a pessoa, não, o que você vê não é o que eu estou vendo. Eu estou vendo num ângulo um pouco diferente do material, eu estou enxergando com os olhares espirituais, então a gente vê coisas que os outros não vê. Eu acredito na trinca, acredito que eles viram, todos eles, mas era o próprio Deus dando uma direção para eles, e eles conseguiram levar água. Mas era o suficiente? Vamos viver aqui dentro na pressão do inimigo e reduzindo o nosso espaço? Talvez estou falando com você, pastor, estou pressionado diante de uma doença que veio para exterminar. Pastor, estou sendo apertado por uma situação financeira que tudo quanto eu construí nesses últimos 30 anos, perdi nesses 3 meses, porque não tenho como refazer mais a empresa. E se refazer, os funcionários, cada um já se adaptou em outra área. Eu tenho falado com alguns pequenos empresários que eu conheço, que a coisa mais difícil que tem hoje é você montar uma empresa e ter mão de obra de um homem. Não há mão de obra de homem, está muito difícil. A mão de obra que você encontra, a maioria é de mulheres, e não tantas. Pastor, mas o país está com tantos desempregados. Meu irmão, a faixa etária de emprego hoje, a média é R$ 1.600. Para qualquer trabalhador que vai trabalhar 8 horas, fazendo suas 44 horas ali, tranquilo na CLT, é mais ou menos 1.600, é uma média na indústria, no comércio. Então a pessoa trabalha e é mandada embora. Ele vai numa agência e aluga um carro e começa a fazer essas viagens de aplicativo. O que é que acontece? Ele passa de 1.600, aí ele começa a ver o poder do 2.000, do 2.500. Não é muito, mas é mais do que ele ganhava. Ele não está preocupado com a CLT, com as garantias que a lei pode dar para ele. Ele está com hoje, eu recebo hoje, é 2.000, é 2.500, dá para me manter? Aí a empresa fala para ele, sou João, nós abrimos a empresa de novo, vem trabalhar. Ele fala, eu submeter aos 1.600 de novo, se eu já estou caminhando para mais e não volta. Talvez você que está me ouvindo, pastor, eu sou de um aplicativo, ou de vários aplicativos. Parabéns para você, porque você está no que é mais de atual no mundo todo hoje. Vai melhorar? Vai melhorar. Mas se te oferecer o emprego de novo onde estava lá, hoje, você não quer. Então, montar alguma coisa hoje com mão de obra masculina é difícil.
Por isso eu falo, trabalhou 30 anos, construiu o castelo e o castelo desabou. São milhares e milhares, e talvez essa pregação chegue até você também, a um parente seu, a uma pessoa que você sabe que está vivendo isso e está querendo negociar com o terrorista, com o inimigo, travestido de alguma pessoa, travestido de algum profissional, extorquindo de você. Dá um basta nisso. A gente costuma falar entre os homens, é assim, vira homem. Aí, eu sou homem, pastor. Não, a gente tem que falar com a pessoa assim, vira homem, toma uma decisão, é isso. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Decisão adiada, esperança adiada apodrece os ossos, mas a palavra na hora certa é árvore de vida. Ezequias, quantos anos você esperou aí negociando? 14 anos, fiz pequenas coisas. Derrubei altares, tirei poste ídolo, fechei o culto de adoração à serpente, fez coisas pequenas, mandei furar um aqueduto, que foi a maior obra-prima até hoje, considerada do reinado de Ezequias, que foi um reinado de 29 anos e viveu tudo dentro de Jerusalém ali. Você diz assim, pastor, e agora? Para os mais velhos, a gente pode dizer, e agora, José? Não é? Para os mais velhos, agora tem que buscar a Deus, tem que pedir a Deus. Então eu quero frisar 3 coisas que o rei Ezequias fez. Primeira coisa, ele tirou a roupa de rei, porque a roupa identifica, a roupa mostra autoridade. Aqui na omoplata direita, no peito, mostra aqui os feitos de honra, dos feitos heróicos. E todos sabiam que aquela roupa toda bordada de ouro, pesando quase 20 quilos, aquelas botas, aquelas coisas. O que adianta eu estar vestido e morrer amanhã pela manhã? Ou eu estar de roupa de saco, só de pijama, e morrer amanhã de manhã? Que diferença fará isso? Morto tem diferença um do outro? Não começa a apodrecer nos primeiros segundos depois da morte? Sim. Então não há diferença a pessoa estar com a roupa de ouro ou estar sem roupa. Não há diferença, após a morte todos são iguais. Não é isso? Todos são caveirinha. Todos são caveira, todos são iguais. Então Ezequias tirou a roupa e falou, gente, até que eu fui, daqui para frente, só o Senhor. Tirou a roupa de rei, pegou uma roupa simples, chamou todo mundo, fez uma reunião e falou, talvez vocês não saibam o que eu fiz. Eu doei quase toda a riqueza do nosso palácio para calar a boca do rei da Síria. Seria mais ou menos uma tradução assim que ele fez. E hoje, do lado de fora, os atalaias já nos comunicou que já virou um cordão de isolamento em volta do muro. Amanhã pela manhã, todos nós morreremos. Não temos arma, não temos soldado, capacidade para enfrentar eles. Terceira coisa que ele fez foi para o templo. Foi para o templo de Salomão, foi para o templo fazer talvez a última oração, o último pedido, o tiro de misericórdia. Sabe aquele tiro de misericórdia? Então foi clamar a Deus no momento, porque somente o Eterno pode fazer quando chega num entroncamento deste. Eles foram clamar a Deus, ó Deus, vivemos, herdei, são muitos, a dinastia já vai para a 13ª dinastia, os nossos parentes todos já herdaram esse trono, e o mal vem acontecer exatamente comigo, eu sou o culpado, eu não tomei decisões, e quando a tomei para um lado errado, poderia ter continuado, e naquele momento que ele clamou, e que ele chorou, e que ele viu o castelo desabar. Eu uso esse termo, castelo desabar, irmão. Você pode usar ele para qualquer coisa que você esteja vivenciando, ou com você ou com o outro, que você vê que a coisa está caindo, sabe? Está desabando, uma implosão, não explosão, mas uma implosão caindo para dentro. Você pode usar esse termo assim, o castelo está desabando. Aí tem que voltar para o Eterno. E clamou o Eterno. Naquele momento, Deus tem os seus canais, sim ou não? Você é como uma lâmpada. Deixa eu dar uma ideia de espiritualidade para você aqui. Você é como esta lâmpada aqui, ó, de LED.
O Senhor diz, vós sois a luz do mundo, né? Ele também, em outra palavra, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não andará em trevas. E depois ele diz, vós sois a luz. Porque estando nele, a corrente forte dele nos acende onde nós estamos. Somos agentes do reino de Deus. Somos como as luzes. Onde que a tua luz clareia? Presta atenção, num quadrado de 5 por 5, 25 metros quadrados, pastor, é que eu consigo clarear com a luz que eu tenho. Então você é responsável por esses metros quadrados. Dentro desses 25 metros quadrados, o inimigo não pode vencer, ele não pode crescer, ele tem que ser impedido por você. Você não é obrigado a impedir no mundo todo, porque o Senhor diz, aonde colocar a planta do vosso pé? Aqui, tenho-vos dado como dei a Moisés. Eu acho até interessante que nós batizávamos lá no Sem Terras. E tinha um grupo vermelho chamado MST, que operava ali e invadia a fazenda de um irmão. E um dia eu cheguei para um pastor que estava na invasão, falei, ô pastor, mas um pastor invadindo fica certo? Está escrito na Bíblia, onde colocar a planta do vosso pé, eu tenho dado como dei a Moisés. Eu falei, então tá fácil, é só entrar no que é do outro, pôr os pés, e Deus já deu? Está errado. Então essa palavra, pastor, mas está escrito, onde você colocar o seu pé, aqui, a tua luz que vem de Deus, a energia para provocar a claridade vem de Deus, os fios vêm de Deus, você é a luz, aí você clareia 25 metros, ou você clareia 50 metros, dentro daquele espaço é você que manda. Ô pastor, mas não é Deus? Não, agora é você, eu estou falando de batalha, agora é você. Deus fornece a energia e você clareia. Naquele espaço ali, Deus espera que você seja um gladiador, um defensor, que o diabo não prospere naqueles metros quadrados. Aí encontra mais um irmão, ele também vai mais 25 metros, encontra uma irmã, encontra mais um, o Senhor diz, não pode encobrir uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como você cobrir, não deixar ser vista uma cidade edificada sobre o monte. Ele já está falando de uma comunidade da luz. Parece que eu já ouvi esse nome. Uma comunidade da luz, exatamente, no alto de uma montanha acesa. Ninguém não pode encobrir uma cidade edificada sobre a rocha, uma cidade iluminada, como não pode colocar o velador debaixo da mesa. Ele tem que ser colocado num lugar alto. É esta a palavra de libertação que às vezes não entendemos. Você é responsável pelo lugar onde você está, porque você é luz e Deus te dá energia para que essa luz possa acender. Viva o Senhor. Então eu olho para o rei Ezequias entrando no templo 3 horas da madrugada. Que horário forte para a oração. O profeta Isaías levanta numa oração dizendo, eis meu servo, assim diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Pensa bem, o Isaías te entregando uma profecia. Pastor, seria bom? Seria não, pode ser bom, é só você ler o livro de Isaías. Deus continua falando, a palavra se renova a cada dia. Pegue nessa noite uma palavra vinda da boca do profeta Isaías, pelo menos esta aqui não mente. Esta profecia cumpre, já cumpriu e continuará sendo cumprida todas as vezes que alguém confiar nessa profecia. Assim diz o Senhor, nenhum soldado passará pelo portão, nenhuma lança entrará aqui, nenhuma flecha ultrapassará as muralhas, porque eu sou o Senhor. Nesta manhã vocês verão o livramento que eu trarei no meio de vós. Irmãos, você já viu aqueles profetas que vai no asilo, na casa de repouso, só pessoas de 80, 90, com as suas dificuldades de idade mesmo, e às vezes algumas doenças trazidas também de casa. Aí o profeta fala, Deus me mostra que alguém vai morrer aqui. Ué, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Você já vai no lugar onde está propício a acontecer a qualquer momento e vai profetizar, Deus está me mostrando que alguém vai morrer? Deixa de ser falso, rapaz. Deixa de ser profeta falso profeta, demônio puro, falando na boca da pessoa. Agora o Isaías não, no momento fala assim, falta horas, agora falta horas, estamos caminhando quanto tempo? A hora que amanhecer, vão estourar o portão e vão entrar. Isaías fala, acalme o coração. Tirou a roupa de rei,
comunicou com todos, deixou todos ter ciência do que estava acontecendo e todos foram para o templo adorar. 3 coisas que você pode fazer ou ensinar alguém a fazer e sair do fundo do poço. Porque o homem, quando continua, eu sou, eu posso, eu tenho, eu sou melhor, eu sou um semideus, sou eu que falo e eu humilho quem eu quiser, Deus afasta dele. Deus afasta de uma pessoa desta. Porque o que opera sobre ele, na maioria, não é senso de justiça, ele quer fazer a justiça. É diferente? É diferente. O senso de justiça é quando você ouve uma notícia de que você se põe de um lado da vítima e fala, mas que isso, gente, não pode e tal. Se fosse perto de mim, eu faria alguma coisa. Isso é o senso de justiça. Fazer justiça é ir lá e falar, não, mas eu vou lá e faço com as minhas mãos. Naquele exato momento que você diz, eu faço, e você faz, você tomou o lugar de Deus. Você diz, eu sou um Deus por alguns minutos, por alguns segundos, então eu faço justiça. Enquanto Romanos 12, versículo 17 ao 19, o Senhor diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque eu sou eu, a vingança pertence a mim e não a você. O Senhor diz isto. Então dai lugar à ira de Deus, porque a Ele pertence a vingança. Aí na justiça mesmo, pastor, mas Deus não é justiça? Deus é justiça, mas eu não posso fazer, eu posso ter o senso, mas eu não posso fazer a justiça, porque senão você é um justiceiro, sair cortando a cabeça de todo mundo. Naquele momento eu me coloco como se fosse um Deus. O que vai acontecer? Vou receber a merecida punição pelo erro. Nós sabemos que receber salário é bom demais, sim ou não? Quando o patrão vem pagar e traz até as horas extras, irmãos, os abonos, alguma coisinha a mais para ajudar, e você faz a conta assim, é bom demais, não é? Mas atualmente os patrões não estão pagando muito certo, não. São poucos os patrões que estão pagando direitinho, porque não está tendo, não é verdade? Existe um patrão fiel, só um fiel. Existe um patrão, não, existe mais, mas pelo menos esse que eu vou citar aqui, ele é fiel, ele paga. Se você fez meia hora extra, ele paga, fez 2 horas extra, ele paga, trabalhou feriado, ele paga. Se não trabalhou, ele paga também. Que patrão bom! Talvez você diz, pastor, me dá aí a dica que eu quero de repente até ir nesse patrão, ou diz que ele paga. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 6? Que o salário do pecado é a morte. Se você trabalhou, ele vai te pagar, com toda certeza. E na hora certa, no momento certo. Não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, se você mora numa casinha lá na beira do brejo, se mora numa mansão sofisticada. Se você trabalhou para ele, ele vai te pagar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aos dois lados aí, os dois lados. Patrão bom, honesto. Aí morre aquela pessoa, você atribui a Deus e fala, Deus matou aquela pessoa. Deus não mata ninguém, Deus é vida. Deus não mata ninguém não, irmãos. E nem precisa matar ninguém. A pessoa é responsável por si. Ela tem que clarear um espaço e defender naquele espaço. Mas se ele deixa o inimigo entrar, como Ezequias entrou, agora só o tiro da misericórdia, como diz, para resolver o problema. Só aquele clamor que faz na última hora. Então, pastor, eu estou numa situação dessa. Às vezes, a morte é um ser vivo, então não precisa de Deus matar ninguém. A morte é um ser vivo. Trabalhou para ela, com toda certeza ela vai te pagar. Se você não socorrer ao Eterno, para que o sangue do Filho dele passe sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, limpando, perdoando, trazendo para você uma harmonia, um equilíbrio, com toda certeza o patrão vai te pagar. E não culpe a Deus, porque Deus é Deus, Deus mata ninguém não. Agora, a morte é vida, é viva. Ela anda à procura dos seus para assalariar e depois paga no final com indenização e tudo mais. Então, foge disso, irmãos, enquanto é tempo. Se tem uma decisão aí que você precisa tomar na sua vida, seja ela qual for, pastor, mas eu não sei o que é certo e o que é errado. Meu irmão, não estamos falando em certo e errado, porque isso depende de você. Tome a decisão mesmo que seja errada. Pula. Toma a decisão mesmo que seja errada.
Quando você olha na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 31, verso 9, 10, 11, 12, aquele meio ali, você vê o Senhor dizendo: como a águia voeja levando os seus filhotes e solta, e apanha antes que eles dão na pedra, ela passa e apanha para ensinar eles a voar, assim o Senhor fará com os seus. Então toma a decisão, salta, meu irmão, porque se você ficar em cima, na coluna do meio, você já pertence ao grupo dos fracassados, você já está na parte daqueles que tem luz negra, que é escuridão, que é trevas. Mas no momento que você diz: eu vou pular, mesmo que seja para o lado errado, o Senhor diz: eu sou melhor do que a águia para pegar, antes que você morra, eu levanto você de novo. Aí você diz: realmente aquele lado lá não estava bom não, passei para cá. Claro, você sempre vai escolher o que é melhor para você. Viva o Senhor. Quando foi naquela manhã, os atalaias olharam e falaram: ó rei Ezequias, os soldados estão todos deitados, cada um circulou a informação, todos os soldados deitados, e as armas que eles trouxeram, grandes, né, lanças e flechas, as armas estão quebradas. O rei Ezequias mandou abrir o portão, olhou, está morto, durinho, arma quebrada. O outro está morto, durinho, arma quebrada. Alguém diz: por que Deus não deixou as armas? Já que eles não tinham, eles iam reaproveitar essas armas no governo deles. Último segredo para encerrarmos: Deus não trabalha com a arma do inimigo. Deus não usa as mesmas armas que os inimigos. Então, se você estiver numa batalha, estiver numa disputa, numa demanda, numa concorrência, querendo às vezes se livrar da morte, Deus não usa as armas que o inimigo usa. E toda vez que você tentar usar as armas que o seu inimigo usa, você já iniciou perdendo. Você já é um perdedor. Ah, mas ele fez isso comigo, eu vou fazer também. A vingança pertence ao Senhor. A justiça não podemos fazer com as mãos. Está vendo? Não podemos. A opinião pública, ela julga, condena, e a pessoa às vezes é inocente, vai ver o resto da vida com aquela marca nas costas, porque a opinião pública é difícil, mas aquela não é a opinião de Deus. Hoje, outro dia desse que eu vi um cara na televisão, parece que é um político, dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi a voz de Deus. Deus sempre agiu pelo grupo menor. Lembra? 185 mil armados, Deus falou por um, destruiu. Deus sempre agiu pelo grupo menor e venceu o maior. Sempre. A voz do povo nunca foi a voz de Deus e nunca será. A voz de Deus é única, é a voz de Deus. Viva o Senhor! Naquela manhã, eles viram o livramento. Pastor, e depois disso? Ezequias virou um crente, meu irmão. Ezequias virou um crente, profetizando junto com Isaías. Agora viveu uma vida de retidão, uma vida de comunhão com o Eterno, uma vida de propagar aquilo que é de Deus no templo, porque ele viu o socorro de Deus. Deixa a palavra com você hoje, nessa noite. Nós estamos à metade do mês de maio. Israel já comemorou mais um ano da sua independência, completou 72 anos agora, dia 14, né? Estão bem avançados na questão de cura e na questão de pandemia, já voltou quase tudo ao normal. Então, Israel é um relógio, não é um relógio do mundo, mas ele é um relógio para as profecias. Quando as coisas acontecem ali, a gente tem que ficar atentos aos acontecimentos sobre a nação de Israel. Que bom, louvado seja o nosso Deus por isso. Então, essa semana, dia 17 em diante, 18 agora em diante, meu irmão, põe sua cabeça no Senhor. Não fica fazendo contas das suas percas desses últimos 3 meses. Ah, perdi 200 mil, perdi 50, perdi 1000, perdi uma oportunidade grande, perdi mais isso. Se prepara. Somente isso. Esteja preparado fisicamente, com saúde, esteja preparado espiritualmente para atravessar um campo minado, para disputar com outras pessoas. Esteja preparado emocionalmente, porque muitos vão mudar de profissão. Posso fazer aqui para você mais de 600 mil empresas fechadas no Brasil. Mais de 600 mil empresas, grandes, pequenas. 15%, a partir do momento que falar atacar, pode trabalhar, 15% volta.
mas 15% vem de paraquedas. São as pessoas que migram para outras profissões porque ainda tem condição. Mas a maior parte vai colocar o pouco que sobrou à venda, porque não tem como mais continuar aquilo, ou milhares de pequenas profissões vão desaparecer neste momento também. Então esteja preparado, saúde, emocionalmente, às vezes mudar de profissão radical assim, de um lado para o outro. E esteja preparado, às vezes até mudar de cidade, de estado, de repente, porque serão grandes as oportunidades que virão no Brasil. Oportunidades leva a pessoa ao desafio. Lembre sempre disso. Pastor, eu quero oportunidade, mas não estou preparado para o desafio. Então aguarde um pouquinho. Pede a oportunidade quando você estiver pronto para ir para o desafio e tomar as suas decisões. Vão levantar muita gente. Agora é a hora dos servos de Deus, que são humildes, pacientes, como está escrito em Gálatas 5, 22 em diante, que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, alegria, amor. Contra essas coisas não há lei. Está fechando o parágrafo assim, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, praticar essas coisas não precisa nem de consultar o Eterno, porque já é fruto que gerado por Ele. O povo de Deus vai crescer muito neste período agora de julho a dezembro, talvez, vai crescer muito o povo de Deus. Fique atento aos presentes, porque Ezequias deixou os olhos brilhar quando recebeu cartas e presentes de pessoas que não tinham tanta afinidade. Quando a pessoa está te elogiando demais, querendo carregar água na peneira para você, tome cuidado. Isso é uma regra de vida. Tome cuidado. Ela tem essa intimidade toda com você? Não? Tome cuidado, porque foi assim que começou a correr Ezequias. Deus abençoe a todos nós. Faça uma oração nesse momento. Querido Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tomamos esta palavra hoje como um ânimo. Senhor, temos que caminhar de cabeça erguida, temos que proteger o espaço onde a nossa luz clareia, temos que andar sempre falando para todos que somos filhos do Eterno, que estamos aqui e cremos na salvação mediante o sacrifício vicário do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Estamos à espera do arrebatamento da igreja. Estamos a um passo, Senhor, para um grande acontecimento a nível mundial. Queremos assistir, ó Deus, queremos fazer parte do arrebatamento. Queremos também, antes que isso aconteça, nos sair bem depois desta pandemia que está assolando e assustando todo o mundo. Somos filhos do Senhor, tomamos posse. Senhor, nesta oração, nós tomamos posse, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Viva o Senhor! Viva o Senhor!